Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Esse cara realmente conseguiu um avanço. Exclamações surgiram por toda a antiga arena, e os gênios abaixo ficaram atonitos. Isso era falso demais. Simplesmente dizer que iria avançar o permitiu avançar. Deixando de lado como seu sangue havia retornado um passo em direção ao seu ancestral devido à pressão, ele agora até mesmo quebrou uma pequena barreira de nível. No palco elevado, os 9 soberanos observavam o palco do norte, onde a deusa Bingvei lutava, mas o processo dessa batalha era inesperado. Não é como se gênios nunca tivessem avançado ou evoluído suas linhagens de sangue em batalhas no encontro sagrado do dragão verdadeiro. Mas as duas situações combinadas são extremamente raras. Os soberanos discutiram. Não. O vice-lorde do palácio, um gigante de pele bronzeada, balançou levemente a cabeça. A evolução da linhagem de sangue de Zhaofeng foi inesperada, mas ele controlou o aumento em sua cultivação. O soberano Yu Xinchen sorriu e disse: o vice-lorde está certo. O nível de energia mental desse garoto supera em muito sua cultivação e está criando sua raiz da lei. Ele já havia atingido o ponto de ruptura do estágio inicial do ranking humano verdadeiro há muito tempo, mas decidiu avançar agora sem qualquer dificuldade. No palco do norte, filamentos de Qi do espírito verdadeiro mais puro apareceram no Dantian de Zhaofeng. Com a evolução de seu poder sanguíneo, deram-lhe força ainda maior. Zhaofeng gritou os dentes e bloqueou com força a montanha de gelo mais uma vez. Como isso é possível? A expressão da deusa Bingvei era extremamente colorida, alternando entre verde e vermelho, sem saber se era de raiva, choque ou arrependimento. Zhaofeng fez como ela pediu e avançou. Na realidade, Zhaofeng vinha compreendendo a raiz da lei nos últimos dias, e seu nível de energia mental continuava subindo. Sua cultivação já havia atingido o pico do estágio inicial do ranking humano verdadeiro, e preenchia os requisitos para alcançar o estágio tardio. No entanto, Zhaofeng sabia que alcançar o estágio tardio do ranking humano verdadeiro não traria um aumento tão significativo em sua força quanto a raiz da lei. A raiz da lei era o mais importante em seu plano. Ainda assim, diante desse grande perigo, Zhaofeng usou o auxílio de sua linhagem para avançar. Montanha supressora do demônio do gelo místico. A deusa Bingvei exclamou e acenou com a mão, fazendo outra montanha de gelo, maior que a primeira, descer sobre ela. O quê? Esse golpe pode ser acumulado. Zhaofeng respirou fundo e ergueu as palmas das mãos para cima. Zhaofeng tremeu, e suas 2 flores se despedaçaram. Imediatamente após, o escudo do lótus precioso de 3 flores perdeu a cor e então se quebrou. A figura de gelo e o trono atrás dele também racharam e ficaram mais fracos. Zhaofeng cuspiu um pouco de sangue e ficou levemente ferido. Felizmente, ele tinha várias camadas de defesa, e sua linhagem podia absorver gelo, ou ele já teria se tornado um bloco de gelo. Olho de Deus do fogo relâmpago. Zhaofeng não recuou nesse momento crítico. Em vez disso, um leve brilho azul de fogo relâmpago surgiu em seu olho. Uma chama de relâmpago semi-transparente, ainda mais poderosa que a anterior, atingiu a deusa Bingvei. Ela não teve tempo de reagir e foi atingida pelas chamas. Corpo encantador de jade de gelo místico. Sua pele tornou-se semelhante a jade, e a chama de relâmpago deixou apenas uma pequena marca nela. Se fosse qualquer outro do ranking místico verdadeiro que não tivesse recebido a essência da herança do gelo místico ou cultivado o corpo encantador de jade de gelo místico, provavelmente teria sido morto. Mesmo assim, o fogo relâmpago a feriu levemente na dimensão da energia mental. A deusa Bingvei franziu as sobrancelhas, e sua mente começou a queimar. Com o avanço na cultivação e no poder sanguíneo de Zhaofeng, seu olho de Deus do fogo relâmpago desta vez estava mais forte. Destruir. Ela cerrou os dentes e expeliu o fogo relâmpago com gelo. Aproveitando esse momento, Zhaofeng circulou furiosamente seu Qi do espírito verdadeiro e poder sanguíneo, formando outra camada de defesa. Meu Qi do espírito verdadeiro não consegue acompanhar. Zhaofeng sentiu a pressão aumentar. A maior diferença entre os dois não era nível, habilidade ou linhagem, mas sim cultivação. Nessa situação, Zhaofeng só podia usar a fonte do espírito verdadeiro do pirata da lua d'água que estava selada em seu corpo. Uma grande quantidade de Qi do espírito verdadeiro puro entrou no Dantian de Zhaofeng. Ao mesmo tempo, a raiz da lei mal formada interagia com o Qi Yuan do céu e da terra. As linhas azuis tênues na mente de Zhaofeng de repente se tornaram mais brilhantes e fortes. Ah! Zhaofeng ficou surpreso. Sua raiz da lei pela metade havia encontrado certa resistência no último momento. Por que ela repentinamente progredia agora? Qual era a razão por trás disso? Zhaofeng estava confuso com essa surpresa. O aumento em suas percepções podia ser sentido pela mudança no Qi Yuan do céu e da terra. Em sua dimensão de energia mental, as linhas transparentes se tornaram maiores, mais brilhantes e mais longas.
Zhao Feng esticou a palma da mão, e sua flor de relâmpago e gelo parecia ganhar vida, com seu poder quase dobrado. Se a mesma força fosse aplicada ao mesmo movimento, o dano duraria o dobro do tempo. Isso estava acontecendo no corpo de Zhao Feng. Esse garoto está formando a raiz da lei. Como isso é possível? Como alguém no estágio tardio do ranking humano verdadeiro pode formar uma raiz da lei? Os gênios da Zona Norte perceberam isso e arregalaram os olhos. Nesse momento, uma aura profunda foi liberada de Zhao Feng e interagiu com o Qi Yuan do céu e da terra. Parecia que sua raiz da lei estava prestes a se formar completamente. O que me ajudou a quebrar esse gargalo? Zhao Feng não ficou atordoado pela alegria. Se algo inesperado aconteceu, então algo devia estar errado. Seu olho espiritual de Deus rapidamente examinou seu corpo e analisou os resultados. Em um instante, ele encontrou o culpado, a fonte do espírito verdadeiro do pirata da lua d'água. Não é à toa. A raiz da lei é baseada na fonte do espírito verdadeiro, e minha raiz da lei vem da fusão da herança do relâmpago com a essência do tesouro da Bíblia da flor mística. Mas a maior parte da minha fonte do espírito verdadeiro vem da herança do relâmpago, e eu não tinha fonte suficiente para o tesouro da Bíblia da flor mística. Os olhos de Zhao Feng brilharam, e ele ficou animado. A verdade foi revelada. O tesouro da Bíblia da flor mística de Zhao Feng carecia da fonte do espírito verdadeiro, fazendo com que, quando ele a fundiu com a herança do relâmpago, a raiz da lei parasse no último passo. Mas agora, o que Zhao Feng faltava apareceu. O pirata da lua d'água deixou sua fonte do espírito verdadeiro para trás, e ele havia cultivado o tesouro da Bíblia da flor mística. Após satisfazer esse último requisito, a raiz da lei de Zhao Feng não tinha mais restrições e começou a se formar. Com um pensamento, a raiz da lei em sua mente se fundiu com as duas fontes do espírito verdadeiro. O plano deu certo. Zhao Feng ficou extasiado, e sua vontade de lutar aumentou. Garoto de cabelo azul, não adianta. Mesmo que você tenha formado a raiz da lei, você não tem a cultivação. Os olhos da deusa Bing Wei estavam cheios de desdém e frieza. Ela não ligava se Zhao Feng havia alcançado o estágio tardio do ranking humano verdadeiro ou se ele havia condensado sua raiz da lei. A diferença de força entre eles era grande demais, e um pequeno avanço na cultivação não significava nada. Quem disse que eu não tenho? Zhao Feng jogou a cabeça para trás e riu enquanto sua raiz da lei se completava. Cada ação sua interagia com o céu. Ele repentinamente liberou uma aura do reino do espírito verdadeiro que ultrapassava o ranking humano verdadeiro, superando até mesmo Bing Shuiyu e Ma Tiansa. Instantaneamente, Zhao Feng tinha o poder do estágio inicial do ranking místico verdadeiro. E não apenas em termos de energia mental. Até mesmo seu Qi do espírito verdadeiro era assim. O que está acontecendo? Como assim? Esse garoto subiu outro nível de repente. A Zona Norte e toda a antiga arena entraram em caos. Olhares de incredulidade. Quebrar. Zhao Feng esticou a palma da mão, e uma terrível flor de relâmpago e gelo se expandiu. As duas montanhas de gelo acima dele foram esmagadas por Zhao Feng. Como? Como isso é possível? A deusa Bing Wei ficou pasma, incapaz de acreditar. Vento gelo místico extremo norte. Em descrença, ela acenou as mãos novamente e enviou ventos gelados em direção a Zhao Feng. Prodígio esmagador. Vamos lutar. Zhao Feng riu em alto e bom som e se sincronizou com a profundidade do céu e da terra. Instantaneamente, ondas de relâmpago devastaram um raio de 1 quilômetro, como flores infernais contínuas. O choque entre Zhao Feng e a deusa Bing Wei era forte o suficiente para matar reino do espírito verdadeiros comuns. Como isso é possível? Ele estava escondendo sua cultivação. A deusa Bing Wei ficou paralisada, sem palavras. Em um piscar de olhos, Zhao Feng repentinamente tinha uma cultivação comparável ao estágio inicial do ranking místico verdadeiro. O que estava acontecendo? Não apenas a deusa Bing Wei não conseguia aceitar isso, mas todos os outros gênios também ficaram sem palavras. No entanto, tudo estava diante de seus olhos. Normalmente, a cultivação de uma pessoa era determinada por seu nível de energia mental e força do força verdadeira. Zhao Feng tinha o nível de energia mental de um ranking místico verdadeiro inicial. Sim, sua energia mental já era comparável ao ranking místico verdadeiro há muito tempo, e sua raiz da lei foi formada a partir de duas habilidades. Portanto, no momento em que sua raiz da lei se formou, ela já era comparável ao estágio inicial do ranking místico verdadeiro, mais forte até que a de Bing Shuiyu. Seu força verdadeira tinha a força de um ranking místico verdadeiro inicial. Sim, era preciso lembrar que o pirata da lua d'água quase alcançara o ranking do Senhor verdadeiro em seu auge, e a fonte do espírito verdadeiro selada era maior que a de um ranking místico verdadeiro inicial. No entanto, para controlar totalmente essa fonte do espírito verdadeiro, dois requisitos precisavam ser atendidos. Ter energia mental suficiente para formar a raiz da lei.
ter um elemento similar ou igual ao tesouro da Bíblia da Flor Mística. Para a sorte de Zhao Feng, ele cumpria ambos os requisitos. Nesse momento, olhares miraculosos e incrédulos se concentraram no jovem de cabelos azuis no palco do norte. Em um piscar de olhos, sua cultivação havia passado do estágio inicial do rank humano verdadeiro para algo comparável ao estágio inicial do rank místico verdadeiro. No palco do norte, Zhao Feng e a deusa Bing Wei se enfrentavam, e suas auras sufocavam os gênios abaixo. O nível de energia mental de um rank místico verdadeiro. A raiz da lei de um rank místico verdadeiro. A fonte do espírito verdadeiro de um rank místico verdadeiro. Superficialmente, Zhao Feng parecia indistinguível de um rank místico verdadeiro inicial. Meu plano deu certo. Chegar ao top 10 do encontro sagrado do dragão verdadeiro não é mais um sonho. Zhao Feng estava cheio de excitação. Cada ação sua interagia com os céus, e seu ki do espírito verdadeiro estava várias vezes mais forte que antes. Ele percebera que, como seu nível de energia mental era suficiente, poderia formar uma raiz da lei, e essa ideia lhe dera um plano. Na época, Zhao Feng pensara em condensar uma raiz da lei. Além de sua cultivação no reino do espírito verdadeiro, nada mais o diferenciava muito de um rank místico verdadeiro. No entanto, ele ainda tinha a fonte do espírito verdadeiro do pirata da lua d'água. Após formar a raiz da lei e controlar a fonte do pirata, quão diferente ele seria de um rank místico verdadeiro. Esse plano era assustador e podia mudar tudo. Se desse certo, significaria que Zhao Feng poderia até desafiar os prodígios esmagadores. Claro, além da sorte, 2 pontos-chave eram necessários. Formar a raiz da lei exigia a fusão do tesouro da Bíblia da Flor Mística e a fonte do espírito verdadeiro do pirata da lua d'água. Nenhum dos 2 requisitos podia faltar. Normalmente, espertes do reino do espírito verdadeiro não podiam preservar sua fonte ou dá-la a outros. No entanto, o pirata da lua d'água tinha uma habilidade proibida da herança do legado do céu e usou um estado especial para selar sua fonte. Isso foi planejado cuidadosamente por ele, um presente para o herdeiro do tesouro da Bíblia da Flor Mística. Embora Zhao Feng não cultivasse o tesouro da Bíblia da Flor Mística, ele ainda herdou essa fonte de outra forma. Emocionante. Incrível. Tiemo, que assistia, bateu palmas animado e relaxou. Ele obviamente adivinhara o que acontecerá com Zhao Feng. Não apenas Tiemo torcia por ele, outros que conheciam Zhao Feng também vibravam. Muito forte, irmão Zhao. Você mais uma vez virou o mundo de cabeça para baixo. Nas arquibancadas, a voz de Yang Gan tremia, e lágrimas escorriam de seu rosto. Desde que chegará ao encontro sagrado do dragão verdadeiro, ele sempre assistira a cada luta de Zhao Feng. Yang Gan entendia vagamente o que o primeiro ancião quis dizer ao enviá-lo para cá. Ótimo! Irmão Zhao, você conseguiu. Zhao Yufei estava radiante. Liu Qinxin, Dai Ye, Jian Sanfen e outros estavam pasmos. Os representantes do grande país Cocel, como o príncipe Jin, Tian Yunzi e outros, estavam chocados, mas também um tanto orgulhosos. Meu Deus! Isso é um milagre. Ele não pode mais ser chamado de cavalo negro. O jovem de rosto quadrado falou, animado e orgulhoso. Ele sempre acreditara em Zhao Feng, diferentemente de Qin Convo. Choque estava estampado no rosto de Qin Convo, que ficou atordoado. A mudança no palco do norte fez com que incontáveis gênios ficassem cheios de sangue fervente. Zhao Feng, nós apoiamos você desafiando os prodígios esmagadores. A multidão rugia. Os prodígios esmagadores eram lendas que dominavam os gênios desta geração. Zhao Feng era um milagre que avançava em direção a eles. No palco elevado. Incrível. Essa fonte do espírito verdadeiro dentro dele provavelmente vem da herança do legado do céu. Lutando passo a passo mesmo em uma situação quase derrotada. Essa crença é o requisito primordial para ele alcançar esse milagre. Os soberanos discutiam. Se Zhao Feng tivesse admitido derrota, teria criado esse milagre. Mas Zhao Feng não tinha as palavras admitir derrota em seu dicionário. Alguém podia perder, mas não se render. Tiemo não pôde deixar de pensar em si mesmo no passado, em desistir e admitir derrota. Se ele não tivesse feito isso e seguisse em frente, talvez agora fosse um soberano no reino núcleo da origem. Motiani sentia o mesmo. Seus punhos estavam cerrados, e seu corpo tremia. Ele subitamente percebeu que lhe faltava algo. Diante do prodígio esmagador, ele admitira derrota após um golpe. Na época, ele vira a decepção no olhar de Yu Tianyao. Comparado à diferença entre Zhao Feng e a deusa Bing Wei, a diferença entre ele e Yu Tianyao não era tão grande. Apenas oponentes como esses são dignos. Um brilho surgiu nos olhos de Yu Tianyao. Ele tinha sangue competitivo, e seus olhos queimavam com vontade de lutar. Yu Tianyao estava no auge do continente, o líder dos prodígios esmagadores. Ele superara o patriarca da religião da Lua Escarlate e o santo da espada Ye Wuxi quando estes tinham sua idade. O maior gênio em 1000 anos.
Todos se viraram para esse gênio solitário, que elogiava alguém pela primeira vez. Inconscientemente, a avaliação de Zhaofeng subiu mais um nível. Yu Xixen, a linhagem de sangue de sua família é uma das mais estranhas, parece real, mas intangível ao mesmo tempo. O vice-lorde do palácio, de pele bronzeada, falou com interesse. Nas lendas, meu ancestral Yu tinha um nome, Yun Wuxuan, significando que ele não tinha igual. Sua vontade era derrotar todos sob os céus. Soberano Yu Xixen estava cheio de admiração. Então, Yu Wuxuan conseguiu. Outro soberano perguntou, curioso. Sempre haverá alguém mais forte. Ninguém é verdadeiramente invencível. Ele conseguiu, mas o resultado foi que não avançou mais após isso e morreu em solidão. Essa foi a lição de nossa família Yu. Yu Xixen falou solenemente. Os soberanos presentes refletiram sobre isso. Yu Wuxuan era apenas uma lenda, mas se ele foi ou não invencível não era o ponto. A lição é que era. Palco do Norte. Cada ação de Zhaofeng permitia que ele usasse a raiz da lei e interagisse com o céu e a terra. Ele exclamou, e todos os seus ataques tinham a cultivação base de um rank místico verdadeiro inicial. Cultivação era a base entre experts. Habilidades, armas, linhagem e percepções também afetavam o resultado. Com a cultivação atual de Zhaofeng, comparável a um rank místico verdadeiro inicial, sua raiz da lei e poder da linhagem faziam com que um golpe casual seu pudesse matar reino do espírito verdadeiros comuns. Como isso é possível? O coração da deusa Bingvei gritava. Ela não conseguia aceitar essa realidade. No início, ela segurara seu poder para não matar o oponente acidentalmente ou de propósito, o que afetaria seu resultado final. Seu plano era corroer o corpo de Zhaofeng com veneno de gelo, transformando-o em um cadáver congelado que não teria mais sorte no encontro sagrado do dragão verdadeiro e morreria em meio ano. No entanto, o plano não deu certo. Em vez disso, seu oponente quebrou barreiras repetidamente. A última mudança foi um golpe pesado. Todos os seus esforços ajudaram o oponente. Neste momento, a deusa Bingvei usava quase toda sua força para lutar contra Zhaofeng. Sua linhagem e habilidades estavam entre as mais altas dos 5 prodígios esmagadores, mas a linhagem de Zhaofeng podia absorver e transformar o frio em energia, contra-argumentando a dela. Como a diferença entre eles não era tão grande, a vantagem da linhagem de Zhaofeng era maior. Além disso, ele ainda tinha a defesa do lótus precioso de 3 flores, que podia bloquear até o ataque de um rank do Senhor Verdadeiro por um curto período. O triste era, todas as habilidades ofensivas da deusa Bingvei tinham o elemento gelo, e sempre que se aproximavam de Zhaofeng, pelo menos 50% era absorvido por ele, aumentando a duração de seu poder sanguíneo. Focar em um caminho era de fato o melhor para chegar ao topo, mas, ao enfrentar alguém do mesmo nível que era versátil, era lamentável. Os ataques de Zhaofeng podiam ferir tanto o mundo físico quanto o da energia mental. Olho de Deus do fogo relâmpago. Seu olho esquerdo brilhou com um relâmpago azul tênue. Uma chama de relâmpago ainda mais feroz atingiu a deusa Bingvei e começou a queimar. Mesmo com o corpo encantador de jade de gelo místico, ela não ousou subestimá-la. Suas habilidades oculares ficaram mais fortes. Ela não suportava a dor em seu corpo, especialmente na energia mental. Zhaofeng não continuou atacando. Em vez disso, usou essa chance para fundir a fonte do pirata da lua d'água. Apenas fundindo completamente a fonte do pirata, me tornarei um rank místico verdadeiro. Seus olhos não estavam cegos pelo poder atual. Embora parecesse que sua energia mental e que do espírito verdadeiro já haviam alcançado o rank místico verdadeiro, tudo isso era apenas superficial. Apenas absorvendo completamente a fonte e fundindo sua carne, energia mental e raiz da lei, ele teria sucesso. Minha cultivação real está, no máximo, no pico do rank humano verdadeiro. Sua mente estava clara. Ele se concentrou na defesa, tentando conservar o máximo possível da fonte, pois a do pirata não era renovável. Isso significava que era uma fonte morta sem capacidade de se regenerar, a menos que fosse totalmente convertida em fonte de Zhaofeng e recuperada através de seu corpo. Só então Zhaofeng verdadeiramente alcançaria o rank místico verdadeiro. Portanto, ele se defendia na maior parte do tempo, ocasionalmente lançando um olho de Deus do fogo relâmpago para manter a deusa Bingvei preocupada. Secretamente, ele usava sua raiz da lei para converter e fundir a fonte do pirata. A cada parte convertida, sua cultivação verdadeira aumentava. Palco do Norte. Zhaofeng e a deusa Bingvei entraram em um impasse. Como uma das 5 prodígios esmagadores, as habilidades de gelo místico de Bingvei superavam os gênios de uma geração. Pelo menos em toda a arena antiga, nenhum outro gênio possuía técnicas de gelo que pudessem ser comparadas às dela. No entanto, isso também era sua fraqueza contra Zhaofeng. Suas habilidades de gelo eram neutralizadas pela linhagem de sangue dele. Como a diferença entre os dois não era tão grande,
a figura de gelo e o trono de Zhaofeng podiam absorver gelo e transformá-lo em poder da linhagem. Somando isso à defesa do lótus precioso de 3 flores e ao fato de Zhaofeng estar se defendendo propositalmente, ele conseguia resistir por um tempo. Ainda bem que enfrentei a deusa Bingvei primeiro. Se fosse qualquer outro, provavelmente não duraria muito, mesmo com esse plano bem-sucedido. Zhaofeng não era arrogante o suficiente para achar que havia alcançado a força dos prodígios esmagadores. Seu poder da linhagem neutralizava perfeitamente o da deusa Bingvei, permitindo que ele se defendesse. Na situação atual, Bingvei ainda o suprimia com sua força esmagadora. Zhaofeng raramente atacava, ocasionalmente lançando um olho de deus do fogo relâmpago para mantê-la preocupada. Não que ele não tentasse atacar, é que o corpo encantador de jade de gelo místico dela tinha uma defesa extremamente forte, resistindo até a ataques de gelo. Dentre os 5 prodígios esmagadores, a defesa de Bingvei estava entre as melhores, superando até a de Yu Tianyao. Portanto, como Zhaofeng não conseguia derrotá-la, ele focou na defesa, usando o tempo para converter a fonte do espírito verdadeiro do pirata da lua d'água. 100 movimentos se passaram, e Zhaofeng já havia absorvido e convertido parte da fonte em cultivação real, aproximando do pico do rank humano verdadeiro. Se eu absorver completamente a fonte do pirata, minha cultivação deve alcançar o estágio inicial do rank místico verdadeiro. Zhaofeng estava extasiado. Sua raiz da lei era compatível com o tesouro da Bíblia da Flor Mística, então não haveria instabilidade em sua fundação. Mas, com o tempo, ele percebeu um problema. Comparada à sua própria fonte, a do pirata era mais pura e abundante. Se ele a absorvesse completamente, sua fonte mudaria, e ele seria forçado a cultivar o tesouro da Bíblia da Flor Mística. Zhaofeng sempre focara na herança do relâmpago como núcleo, negligenciando o tesouro da Bíblia da Flor Mística. Isso se devia a 2 razões. Em termos ofensivos, a herança do relâmpago era mais forte e especializada em velocidade. E Zhaofeng tinha uma fundação sólida na herança do relâmpago, o que lhe dava chances de alcançar o reino núcleo da origem. Só usando a herança do relâmpago poderei preservar minha força e ofensiva. Ele tomou uma decisão. Isso significava que ele abriria mão de parte da fonte do pirata, desacelerando a taxa de conversão. Leque de pêssego do deus da lua d'água. Um leque elegante apareceu na mão de Zhaofeng. Como ele abriria mão de parte da fonte, não precisaria mais conservar seu ki do espírito verdadeiro. Ondas de relâmpago e gelo avançaram como uma enchente em direção à deusa Bingvei. Ela sorriu com desdém e apontou os dedos, formando quilometrores de flechas de gelo que voaram em direção a Zhaofeng. A enorme figura do leque foi perfurada, e gelo voou para todos os lados. Os ataques de grande alcance do rank místico verdadeiro colidiram no ar, e o poder residual poderia ferir qualquer reino do espírito verdadeiro. Mesmo com a ajuda do leque de pêssego do deus da lua d'água, o ataque de Zhaofeng foi facilmente anulado por Bingvei. Isso mostrava que, mesmo se o pirata da lua d'água revivesse, talvez não fosse páreo para ela. Zhaofeng agitou o leque, criando pétalas semi-transparentes que envolveram Bingvei por todos os lados. Esse leque contém ataques de energia mental. A mente de Bingvei ficou levemente dormente, e ela sentiu dor. O leque não só tinha um poder ofensivo formidável, também atacava na dimensão da energia mental. Olho de Deus do fogo relâmpago. Uma chama de relâmpago azul brilhou no olho esquerdo de Zhaofeng enquanto ele contra-atacava. O fogo relâmpago feroz atingiu Bingvei, corroendo sua energia mental. Esse contra-ataque finalmente aliviou a pressão que ela exercia sobre Zhaofeng. Gelo místico e espada de ilusão de cristal. Uma espada de gelo cintilante apareceu subitamente na mão de Bingvei, uma arma de grau espiritual de nível intermediário que aumentava muito o poder do gelo. Luzes frias de espada cortaram o ar em direção a Zhaofeng. A gelo místico espada de ilusão de cristal é uma arma de gelo que Bingvei obteve da herança do gelo místico. Ela aumenta o poder do gelo, cria ilusões e contém um ataque mental gelado. Motiani, na zona central, exclamou enquanto olhava para Zhaofeng com complexidade. Desde que as habilidades de gelo de Bingvei atingiram maestria, seu poder de batalha aproximou-se do rank do Senhor verdadeiro, e ela raramente usava armas. Mas agora, Zhaofeng, um cavalo negro, forçara-a a usar uma. Enfrentando os flashes de luz da espada e ilusões, Zhaofeng sentiu uma pressão excessiva, mas começou a sorrir. É difícil distinguir quais golpes são reais ou falsos. Além disso, o gelo pode afetar a dimensão mental. Seu olho esquerdo analisou a situação. Nesse estado, Bingvei era aterrorizante. Seus ataques, ilusões e poder mental impressionavam até os outros prodígios esmagadores. No entanto, o triste era que ela estava fadada a ser neutralizada por Zhaofeng. Primeiro, ele podia distinguir os golpes reais, e os ataques mentais podiam ser ignorados. Zhaofeng havia pisado no antigo dão da alma e podia resistir a eles. Assim, apenas a arma de Bingvei fazia diferença,
mas isso ainda trazia mais pressão sobre Zhao Feng. Abram-se! Zhao Feng agitou o leque de pêssego do deus da lua d'água. O leque transformou-se em um guarda-chuva que girava rapidamente. O leque em forma de guarda-chuva bloqueou e redirecionou os ataques. Essa era a primeira linha de defesa. Depois vinha o lótus precioso de 3 flores, ainda mais forte e ágil. O lótus precioso de 3 flores levou Zhao Feng para frente, em vez de recuar, aproximando-se de Bing Wei. Você está buscando a morte. Seus olhos brilharam, e uma rajada translúcida apareceu em suas mãos de jade, liberando um frio crítico e proibido. Zhao Feng sabia que ela estava usando um golpe mortal que seria difícil de bloquear mesmo com todas as suas defesas. Olho de Deus do Fogo Relâmpago. Uma chama de relâmpago azul atingiu Bing Wei, corroendo sua energia mental e impedindo-a de usar a técnica. Droga! Ela cerrou os dentes. Sua única preocupação era a técnica ocular de Zhao Feng, que podia ser lançada instantaneamente e virar o jogo. À medida que Zhao Feng se aproximava, ele circulava secretamente a fonte do pirata, e os 3 aromas do lótus precioso de 3 flores foram liberados. Sem vergonha! Bing Wei sentiu o ar e seu corpo ficou quente, afetado pelo cheiro. Enquanto ela recuava para manter distância, Zhao Feng se aproximava. O lótus precioso de 3 flores realmente valia seu status como um dos maiores tesouros do pirata, suportando, defendendo e voando. O lótus precioso de 3 flores pode afetar o reino do espírito verdadeiro. Apenas aqueles no rank do Senhor Verdadeiro têm a melhor chance de bloqueá-lo. Zhao Feng estava radiante. Ele tecnicamente herdara a herança do pirata e podia se defender, a menos que um rank do Senhor Verdadeiro agisse. Se sua cultivação alcançasse a do pirata, nem mesmo um rank do Senhor Verdadeiro poderia lidar com ele. Fim da batalha. Uma voz suprema ecoou pela zona norte, e ambos Zhao Feng e Bing Wei foram paralisados por uma aura aterrorizante. Os dois olharam para o juiz. Sua batalha durou 1 hora e termina em empate. O juiz anunciou sem expressão. Zhao Feng soltou um longo suspiro. Ele queria recuperar o fôlego, converter o Qi do espírito verdadeiro do pirata e consolidar sua raiz da lei. Bing Wei cerrou os dentes, cheia de intenção assassina. Com o anúncio do juiz, a arena antiga ficou em silêncio por um momento antes de explodir em aplausos, como se estivessem torcendo por Zhao Feng. Os 5 prodígios esmagadores lançavam uma enorme sombra sobre os gênios, e eles realmente precisavam de alguém que pudesse quebrar essa lenda. Zhao Feng era o cavalo negro milagroso que desafiara uma prodígio esmagador e lutara até um empate. Embora esta batalha tenha terminado em empate, Bing Wei escolheu desafiar Zhao Feng. Se perdesse, perderia o dobro da bênção do dragão. Como foi um empate, você perderá a bênção normal. O juiz acenou impassível com a bandeira do dragão verdadeiro. Uma ampla bênção do dragão foi transferida de Bing Wei para Zhao Feng. Naquele instante, o token do dragão verdadeiro de Zhao Feng emitiu um brilho prateado, e um dragão parecia circular ao seu redor. Fim dos capítulos do 357 ao 359. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.